Pode se sentar, irmãos. Pode aplaudir o Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Glória a Deus. Nosso Deus, Ele é fiel para conosco. Glória a Deus. Te convido, desde já, a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 6. Vamos ver alguns versículos desse texto. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 1. A gente vai ler alguns versículos. Deus é fiel. Sou grato a Deus por essa oportunidade que tem nos dado para juntos bendizermos o nome dEle. Josué, capítulo 6, versículo 1. Se você não encontrou, tem aí na tela. Mas eu espero ainda você achar. Josué, Velho Testamento, logo após Deuteronômio. Mas está aqui. Eu te convido também a você se colocar de pé para a gente ler a palavra do Senhor. O versículo 1 nos diz assim: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Versículo 2: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e seus valentes. Vós todos os homens de guerra, rodeeis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre e de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. Vamos lá no versículo 12, que diz assim: Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Lá no versículo 15 e 16. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Só que nesse dia rodearam a cidade 7 vezes. Tocando o sacerdote as trombetas, pela 7ª vez ordenou Josué ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. Glória a Deus, pode se assentar. Nosso Deus, a cada dia, Ele tem sido fiel para conosco, né, nas suas promessas, nas suas direções, e que, mais uma vez, nessa noite, né, nós possamos sair da casa do Senhor ciente daquilo que o Deus que nós servimos, Ele tem de melhor para cada um de nós. Que se pararmos para nos perguntarmos, cada um de nós temos promessas de Deus, cada um de nós temos as nossas guerras, né? As nossas limitações, mas sabemos que o nosso Deus, Ele vai além dessas limitações, Ele vai além dessas guerras. A palavra de Deus, ela nos fala de uma cidade que essa cidade, a cidade de Jericó ali, né, na época ali de Josué, era uma cidade temida, era uma cidade forte, símbolo de poder e força, né? Vemos que Jericó era uma cidade impenetrável, o seu exército era temível, né? A gente olha ali o povo de Israel, aquele povo, e a gente olha e fala, não, povo medroso. Mas a gente vê o quanto que aquele povo, eles conheciam a história daqueles que ali rodeavam. E eu, nessa semana, quando estava preparando essa ministração, eu fiquei me perguntando, Senhor, né? Eu vou falar de um texto que podem me perguntar e eu acabo concordando algumas vezes. Pô, mas você está falando de um texto de uma época que está lá na antiguidade, um povo que é totalmente diferente de mim. Eu até concordo com você em alguns aspectos disso. Mas que nessa noite eu e você possamos entender que o nosso Deus, Ele não mudou o seu agir. Ele não mudou as suas estratégias para com o seu povo. Esse mesmo Deus,
ele continua operando e fazendo bem ao seu povo e trazendo ao seu povo os livramentos, trazendo direção, trazendo a cada dia para nós o alento, a direção que é vinda do alto. E em muitos momentos nós olhamos, porque quando a gente olha para esse texto, a gente pensa, não, o povo está ali, sabendo que Deus, tantas coisas Deus fez pelo povo hebreu, né? A gente vê que foi um povo que foi levado ali até o Egito para ser alimentado por alguém que sonhou, e o Senhor ali levou, honrou aquele homem se tornou governador. Por um tempo, aquele povo ali do Egito se esqueceu daquele homem que fez grandes coisas ali, do Deus que aquele homem servia, que grandes coisas ele o fez. E da mesma maneira, aquele povo ele foi se acostumando com aquela cidade, foi se acostumando com tudo aquilo que ali estavam vivendo. E a gente se pergunta em alguns momentos, em quantos momentos do tempo que nós vivemos, quanto que a gente tem se acostumado com as coisas do mundo? Quanto temos acostumado com as coisas que temos passado do dia a dia? Se nos esquecendo de que para o céu, que para receber uma vitória de Cristo, para ter algo diante da presença dele, é preciso permanecer firme numa direção. É preciso permanecer firme naquilo que o Senhor ele tem dado como promessa. Né? E quando a gente olha para essa muralha ali de Jericó, para aquela cidade de Jericó, a gente se pergunta, a gente traz para os nossos dias de hoje e se pergunta, quantas muralhas temos deixado que a gente temos falado, Senhor, quem sou eu para passar ou para conseguir tirar este muro, esta muralha da minha frente? Aí eu me pergunto a te dizer nessa noite, quantas vezes espiritualmente, quantas vezes nós permitimos que a doença fale mais alto na nossa vida? Quantas vezes as nossas limitações nós permitimos que fale mais alto no nosso cotidiano? Quantas vezes temos permitido com que essa muralha, com esses guerreiros do mundo, né, fale mais alto sobre nós? Aí você me pergunta, pastor Paulo, mas você está falando de um tempo, de um povo que ali eles lutavam, e Deus ele dava ali sim, o povo precisar levantar uma espada, fazer o povo vencer guerras. Sim, Deus fazia isso. Mas a palavra de Deus, ela nos fala, lá no livro de Efésios, capítulo 6, é um texto que a gente chama muito ele, né? Efésios, capítulo 6. Efésios 6, versículo 12 e 13 desse texto. Efésios 6, versículo 12 e 13, a palavra de Deus nos fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes, permanecer firmes. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, e a gente pega, a gente fala, mas né, aquele povo passaram por guerras e tudo. E hoje, o Senhor, Ele nos traz, Ele nos reafirma, Ele traz à nossa mente que a nossa luta não é contra o meu irmão. A minha luta não é contra a Estefânia. Em muitos momentos eu quero brigar com a Estefânia. Mas a minha luta, o meu momento de se posicionar é de bater meu joelhinho no chão. É de, em muitos momentos, assim como a pastora Josiane sempre gosta de lembrar, é preciso recalcular a minha rota e trazer a memória e falar, Deus, mostra para ela que eu sou diferente. Deus, tem uma muralha, Deus, que eu não consigo passar, Senhor. Deus, a situação, Deus, não está no meu controle, Deus. Eu não consigo com a minha própria força. Mas muitas vezes o Paulo Henrique quer ultrapassar com as próprias forças.
O João, a Maria, o José, quer ir com as suas próprias forças, quer enfrentar, porque eu não posso, porque... queridos, é preciso deixar os porquês. Estamos falando de um culto hoje, de um culto de adoração. De um culto, querido, que eu preciso entender, em muitos momentos, que essas minhas atitudes estão dizendo quem eu estou adorando. Para quem eu tenho dado a minha adoração? Que posição é essa que eu tenho tido nesse mundo espiritual? Outrora a gente via que o povo, eles desciam para guerras. Porque o povo era um povo diferente, era um povo escolhido por Deus. Nos nossos dias de hoje, eu preciso levantar a minha mão, o aceitar como o único Salvador. Ele entra, ele transforma, ele faz, ele muda a situação. Pastor Paulo, mas em alguns momentos, isso na minha vida não está acontecendo. Querido, a gente vai orar. A gente vai buscar do Senhor. E o Deus que eu estou falando aqui nessa noite, Ele irá transformar a sua vida. E não é porque eu estou usando o microfone aqui nessa noite, porque alguém pode até dizer, é muito fácil ele pegar o microfone e abrir a boca e falar isso comigo. Ele não sabe o que eu estou vivendo. E realmente não sei. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso que me escolheu e te escolheu para sermos diferentes nessa terra. Para sermos diferentes. Para agirmos de maneira diferente. Para que as muralhas, para que os nossos medos, para aquilo que o mundo traz em alguns momentos, tenta trazer medo ao nosso coração, à nossa vida, nessa noite irá cair por terra na minha, na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se ainda não caiu, se ainda há algum resquício, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, irá cair por terra. Porque servimos a um Deus que, assim como louvamos nessa noite, que Ele completa, Ele faz tudo por completo na minha e na tua vida. Ele faz por completo, queridos. Em muitos momentos permitimos e tentamos tirar isso de Deus, de nós. Como eu disse, em muitos momentos queremos tomar tudo pelas nossas próprias mãos. Mas o nosso Deus, Ele vai, Ele age, Ele vai além. Então, queridos, que eu e você possamos agir de maneira diferente, ter atitudes diferentes, entender que em muitos momentos não é na minha força, em muitos momentos não é no meu eu faço, eu sou, eu tenho, mas é o meu Deus faz, o Deus que eu sirvo tem. Essa autoridade vem dele, foi ele que deu, foi ele que entregou para mim e para você. E te dizer também nessa noite que olhamos para nós mesmos e aí tentamos achar tantos motivos, tantos mimimis para a vida da gente. Me permita te dizer que dessa noite, pelo poder da palavra que estou ministrando, é tempo, querido, de deixar os meus mimimis. Os eu sou, eu tenho. É tempo, querido. É tempo de dizer, Senhor, é o Senhor quem está no controle. Que a minha vida, Senhor, ela não pertence ao homem, mas a Ti, a Tua presença. Querido, estamos num ambiente que o Senhor, na Sua graça, no Seu fortificar, querido, foi Ele quem fez, foi Ele quem deu. Olhamos para o outro lado e vemos salas lindas porque o Senhor honrou. Pastor Paulo, você está falando isso aí, né? Mas eu vou falar com você que Deus, sabe, né? Mas, querido, o Senhor deu força, o Senhor tem dado força. O Senhor tem trago de longe. Porque Ele tem prometido novas coisas, porque Ele tem prometido, porque foi Ele quem prometeu, foi Ele quem testificou, foi Ele quem assinou. E em muitos momentos eu olho isso tudo, e às vezes eu olho e falo assim, não, é muito fácil você falar aqui disso, é muito fácil. Não, querido, só quem conhece a sua história, só quem conhece quem você é,
Só quem conhece o Deus que você serve. E nessa noite volto a dizer que eu e você precisamos fazer conhecido o nosso Deus. Fazer deles conhecido em toda a terra. Fazer ele conhecido em meio às nossas atitudes. Em meio ao nosso agir, o nosso caminhar. Porque o texto que lemos nessa noite, ele nos fala que Deus ali fala com Josué para falar com todo aquele povo que ele estava dando aquela cidade para eles. Porque fazia algo de uma promessa que Deus tinha dado. Quando vamos lá no capítulo 1 do livro de Josué, nós vemos que Deus, em primeiro lugar, Deus ele vem e fortifica Josué. Fala, ei, homem corajoso. Ei, levanta, esforça-te. Eu que estou te dando essa força. E eu tenho certeza, querido, que todos os dias ao meu levantar, né, ao respirar, eu preciso entender que o Senhor está me capacitando. Que é Ele quem está me direcionando. Querido, é preciso entender que a minha história depende dEle. Depende do agir dEle, da direção dEle. É preciso reconhecer, querido, que Deus ele tem dado promessas para mim e para você como igreja dEle. Querido, se eu levanto, mas um dia o Senhor tem me dado a oportunidade de fazer diferente. Querido, se eu caminho mais um dia, o Senhor tem me dado a oportunidade dos meus medos caírem por terra. Mais um dia o Senhor tem me dado a oportunidade de agir diferente. Porque em muitos momentos, querido, eu prefiro olhar para as minhas guerras ou para as muralhas que estão à minha frente, e eu prefiro olhar para ela e continuar dia após dia dizendo, é intransponível. Não consigo, não posso, tenho medo. Isso não é para mim, não é meu. Ai, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Assim como já foi orado aqui nessa noite também, que a minha e a sua mente irá se aplicar à vontade do Deus Todo-Poderoso. A minha e a sua mente estará aplicável a uma presença que excede todo o conhecimento. Porque quando eu e você levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus entrou na minha e na sua história para fazer com que eu e você, dia após dia, entendamos o caminho, o agir, a esperança que é estar diante da presença dEle, da vontade dEle, do agir dEle. Porque Ele tem essa autoridade em mim e em você. Não é tempo, querido, é tempo para dependência. É tempo para dependência do Senhor. É tempo, queridos. É tempo fora de tempo. De entender que preciso buscar. De entender que a cada dia o Senhor tem chamado um povo para ser diferente. Não apenas num culto de louvor e adoração, que eu vou falar que eu vou adorar, mas é no domingo, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta tem um carregar de bateria. Voltar um pouco atrás, porque na terça tem ensinamento. E eu tenho deixado de lado. E aí, em muitos momentos, eu prefiro falar que o meu cansaço fale mais alto na minha vida. Ah, irmãos, se formos olhar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, ou então a nossa história, a gente vai olhar e falar assim, pô, eu quero só ficar dentro de um quarto escuro, ali trancado, sem precisar encontrar ninguém. Mas isso tudo é só aquilo que o diabo quer na minha e na sua vida. Mas servimos a um Deus que nos chama para sair para fora. Estamos servindo a um Deus que nos chama para enfrentarmos as nossas batalhas. Mas, querido, para enfrentarmos as nossas batalhas com Ele na frente. Porque o texto nos fala que Josué,
Ele manda colocar a arca da aliança na frente. É na frente, queridos. A presença de Deus precisa ir na frente. Eu preciso depender dele. Eu preciso entender que sou dependente da presença dele. É muito fácil você dizer isso. É muito fácil, você não sabe aquilo que eu estou passando. Mas nessa noite, eu e você precisamos ser aplicado em entender que realmente ninguém vai entender, mas aquele que nós servimos nos conhece intimamente, até melhor que nós mesmos. E ele deseja com que eu e você, a todo tempo, a honra e a glória é dele. É tua, Senhor. Mas lá no reservado, Senhor, se o Senhor não estiver na minha frente, eu não vou. Se o Senhor, ó Pai, não estiver, Deus, à frente das minhas guerras, Senhor, eu não posso ir, porque eu entendo e eu sei que somente com o Senhor, à frente das minhas batalhas, é que eu me sairei vitorioso. E nessa noite, queridos, de uma vez por toda, é preciso entender que como igreja, que somente com o Senhor à nossa frente, que somente na dependência deste Deus, queremos vencer, queremos sair da frente. À frente das muitas estratégias, à frente em muitos momentos. Mas é noite de buscar e de entender que depende de mim e de você. Cada um de nós. Porque a gente pode ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5, um ano inteiro falando a mesma coisa. Se eu não entender que a minha dependência, que a minha esperança, que a minha alegria, que tudo o que há em mim, precisa estar na dependência do Senhor. E entender também que em muitos momentos o Senhor tem planos muito melhores do que o meu, do que eu acho que eu tenho. Quer dizer, em muitos momentos, para ganhar, eu vou precisar perder. Em muitos momentos, para ganhar, eu vou precisar chorar um pouquinho. Caminhar um pouco. O texto nos fala que Josué, que Deus pede para aquele povo que eles dessem volta naquela cidade. Que loucura é essa? O povo vai ganhar dando volta. Tem muitos momentos, queridos, que a gente para e o Senhor, ele pede, ei, vai lá na igreja, ou então entra lá no seu quarto, coloca o seu joelhinho no chão e fala comigo, se relaciona comigo. Vai lá na igreja, se entrega de maneira diferente. Vai lá nesse dia que você fala, hoje eu vou chorar, Deus, se for preciso. Deus, eu vou me entregar a Ti, Pai. Porque eu sei o Deus que eu tenho buscar. Porque eu preciso reconhecer que Ele é grande, que Ele é onipotente, onisciente, que sobre Ele está o domínio de todas as coisas, que sobre a autoridade dEle está o sim ou não para a minha vida, que eu pertenço a Ele, que eu tenho o DNA dEle, que eu preciso todos os dias ser marcado por Ele, e a cada dia me alegrar nele, na presença dEle, por aquilo que Ele tem, por aquilo que Ele pode fazer, e muito além disso tudo, porque em muitos momentos eu só tenho, eu sei que o Deus dos crentes pode fazer. Não, é o meu Deus. É o mesmo que fez o mar se abrir. É o mesmo que alimentou multidão. Ele é o mesmo que fez de pescadores uma noite inteira não pescar nada, mas em algumas horas lançarem a rede do outro lado e fazerem uma grande pescaria. Por quê, queridos? Que ainda eu quero passar a noite na minha dependência, achando que eu sou, que eu tenho. O Senhor tem pedido a cada dia para mim e para você uma atitude diferente.
uma forma de agir diferente. E me permita te lembrar mais uma vez nessa noite, porque a palavra faz isso. Porque não é fácil estar aqui. Porque o primeiro que precisa ser mudado está aqui. Porque às vezes é muito fácil, sabe? Você está aqui no culto de quinta-feira. É muito fácil algumas vezes, né? Você está aqui não conhecendo a Bíblia. É muito fácil algumas vezes porque a gente entende. E eu sei que em muitas vezes a gente pensa, pô, esse menino está falando ali, ele acha que é fácil a minha vida. Querido, eu sei que não é. Mas eu gostaria de dizer mais uma vez que eu sirvo a um Deus, querido, que Ele vai além. Que Ele vai além da medicina. Eu estou falando aqui nessa noite de um Deus, querido, que ainda continua curando. Ei, se você precisa ser curado, pode ter certeza, queremos orar e o Senhor irá fazer o milagre, porque Ele tem essa autoridade, porque estamos debaixo de uma palavra de poder e de autoridade, porque estamos no ano que o Senhor tem pedido para mim e para vocês e sermos este agente, esses que entendem quem Ele é, daqueles que entendem que Ele não mudou, que Ele continua na mesma autoridade sobre mim, sobre você, que precisamos entender que em muitos momentos eu preciso tirar todo o meu ego e reconhecer o Deus que eu sirvo, reconhecer e a cada dia pedir a Ele essa direção, este momento. Irmãos, é momento meu e seu. É a minha e a sua história. É a minha e a sua vida. Eu sempre gosto de dizer isso, porque eu acho importante entender todos os dias que a palavra de Deus é este testemunho vivo para mim e para você, com direções de um povo que em alguns momentos erraram, que em alguns momentos não quiseram seguir as ordens de Cristo, que quiseram recuar, mas foi um povo que nos momentos de aflição, dependeram de Deus, e o Senhor foi lá e o Senhor fez prodígio. Desse mesmo Deus que fez lá na antiguidade, Ele não mudou na minha e na sua vida. Ele continua sendo este mesmo Deus. Pastor Paulo, mas o que tem me impedido hoje? E permita te dizer que em muitos momentos o meu medo tem falado mais alto. Me permita te dizer nessa noite que em muitos momentos toda a minha sabedoria tem tentado falar mais alto na minha vida. Me permita te dizer nessa noite que em muitos momentos o meu achismo, a minha força, em muitos momentos a minha mente tem falado mais alto. Mas volto a te dizer que a minha mente possa ser aplicada à presença deste Deus. Que a minha vida possa ser aplicada à presença deste Deus Todo-Poderoso. E que nessa noite, queridos, eu e você possamos entender a cada dia mais e mais que é dependência, que pertencemos a Ele, que somos dele. Porque em muitos momentos eu tenho preferido achar que eu sou, que eu tenho. Porque em muitos momentos na minha história é muito mais fácil eu tentar colocar, né, as minhas limitações. Mas eu preciso, a cada dia, mais e mais saber que o Deus que eu sirvo, Ele vai além de todas as coisas. Entender que as ações proféticas, né, que o Senhor Ele nos pede, que o meu posicionamento, e me permita te dizer, às vezes, né, em tudo aquilo que o mundo diz que é fácil, né, que é simples, mas Deus está dizendo que eu não posso, que eu não devo. É o momento de entender, queridos, pelo poder da palavra, que não é porque o mundo vai que eu posso ir.
É momento de entender que não é porque no emprego onde eu trabalho é daquele jeito, é daquela forma que eu tenho que ir. É preciso entender que em muitos momentos, Senhor, essa não é a sua vontade. Não é desse jeito que o Senhor faz. Deus, a tua palavra me diz, Senhor, que aquilo que é de César é de César. A tua palavra me diz, ó Pai, que aquilo, Senhor, que a tua presença me faz, me leva, é o Senhor quem dá a vitória. Então, Senhor, a situação é sua. É o Senhor quem vai à minha frente. É o Senhor quem vai mostrar quem eu sou. E sem medo de errar, pode ter certeza que vão olhar para mim e para você. Ah, não, eu não posso ir ali porque ali é servo do Deus vivo. Eu não vou ali porque ali não há negociado. Eu não vou ali porque ali entende e sabe que se Deus mandou, ele vai. Mas se Deus não mandou, ele não põe a mão. Ele não caminha. Ele não vai por esse caminho. Porque ele serve a um Deus que o sonda, que o conhece. Querido, que em nome de Jesus Cristo, eu e você a cada dia, sem medo, possamos de uma vez por todas entender que nos mínimos detalhes o nosso Deus, ele age. Nas mínimas coisas o Senhor, ele age. E eu louvo a Deus porque a cada dia temos vidas testificando aquilo que o nosso Deus, ele tem feito. Testificando de que numa escola eu preciso entender. Isso não é o que Deus tem mandado. De no trabalho, não é assim que Deus manda. Não é assim os princípios que eu tenho aprendido diante de Deus. De entender, querido, a cada dia, que tudo em mim, nesse ambiente onde estamos nessa noite, ele é propício para a presença de Deus. Que o ambiente onde estamos, ele é propício para os milagres do Senhor. Pastor Paulo, e aí? E aí o que eu te digo? Pelo poder da palavra, pelo poder da essência de Deus, é noite de uma vez por todas, para todo mundo saber que na minha história há um Deus que traz vida, que restaura. De uma vez por todas, queridos, é preciso ser capaz de olhar e de entender que quando eu ergo a minha mão, o Senhor, ele traz transformação. Que quando eu entro e eu caminho diante da presença dele, ele vem e ele age de forma diferente sobre mim e a sua história. Todos os dias ele nos dá essa oportunidade. Todos os dias ele nos dá a oportunidade de agirmos diferente. E me permita te trazer que em muitos momentos nessa oportunidade, eu vou recalcular a minha rota. Vou dar um passo para trás. E ele vai mostrar quem ele é na minha e na sua história. E em muitos momentos eu vou precisar ir à frente. E ele vai mostrar que ele está contigo. Que ele vai caminhar contigo. Então, querido, sem medo. Sem medo. Assim como aquele povo ali, ele mesmo sabendo de toda a história daquele povo ali, mesmo sabendo que aquele povo era um povo poderoso, mesmo sabendo que a força e o poder militar daquele povo era diferente, e hoje, mesmo sabendo que o poder das forças das trevas ele é grande, mesmo sabendo que o inimigo de nossa alma a todo tempo, ele tenta bramar contra mim, para você, ele tenta bramir contra mim e sua história, mas sabemos que servimos a um Deus que é o leão da tribo de Judá, servimos a um Deus que vai além da medicina, servimos a um Deus que vai além das forças militares desta
terra. Servimos a um Deus que vai além dos limites do homem. Servimos a um Deus que precisamos a cada dia nos tornarmos dependentes da presença dEle, dependentes em meio às nossas limitações, sabendo que Ele está direcionando, seja em muitos momentos no choro, seja em muitos momentos na alegria, no sorrir, no se alegrar diante da presença dEle, num pular, num marchar, num entender que é Ele, que é por Ele, que é dEle, que pertencemos a Ele, que é Ele quem direciona, que é Ele que dá, que é Ele que faz, que é Ele que derruba muralhas, que é Ele quem faz, queridos, é dEle, é por Ele. É por Ele que estamos aqui nessa noite. É porque sabemos que um dia, em meio a todas as limitações da terra, não o reconheceram como Senhor. Não o reconheceram. Mas eu e você temos essa oportunidade. Na oportunidade de levantar a mão, de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Todos os dias precisamos entender, querido, que Ele muda história, que Ele faz, que Ele transborda, que é dEle, que é por Ele, que é por Ele. Ah, irmãos, é dEle. Porque ainda as nossas limitações querem falar mais alto. Porque que ainda em muitos momentos as nossas limitações querem falar um pouquinho mais alto em nós. Servimos a este Deus que em meio ao nosso cansaço, Ele fala conosco e Ele traz alívio. De um Deus, querido, que em muitos momentos, numa semana tão cheia, quando nos entregamos a Ele, Ele vem e alivia dores. Ele alivia dores. Eu estava aqui quinta-feira, falei, Senhor, não, Deus, tanta dor, Pai. Estou cansado. Deus, eu estou aflito. Ai, irmãos, o nosso Deus continua aliviando dores. Irmãos, eu não sei aquilo que você passou durante essa semana. Eu não sei te explicar. Eu só sei que a cada dia eu preciso sentir. Eu preciso permitir. Sabe uma alegria que vai além? Que é impensável. Eu não sei te explicar. Eu só sei que eu preciso permitir com que o Espírito Santo de Deus Ele faça. Eu preciso permitir com que Ele venha e Ele haja segundo a vontade dEle. Segundo o agir dEle. Porque em muitos momentos a gente fala assim, não, Deus, mas o Senhor, eu quero que o Senhor faça, mas eu estou lá. Meus pensamentos lá no outro mundo, em tantos outros afazeres. Aí quando a gente olha, né, para as muralhas, não, mas que medo do meu chefe. Não, que medo dessa situação. Ah, que medo de ir no médico. Ah, que medo de caminhar nesta rua. Ah, que medo. Isso nos para. Aí vem as nossas limitações. Aí permitimos com que algo pequeno transpasse. E somente quando eu louvo, quando eu digo, Deus, o Senhor é grande. Quando eu entendo e eu sei, Deus, está intransponível, Senhor. Oh, Deus, agora eu não posso mais. Deus, aqui, Deus, aqui está meu fim. Deus, eu não vou mais.
irmãos, não espere. Não espere cair no leite de hospital, não. Não espere a doença falar mais alto na minha e na sua história, não. Se permita dizer para o Senhor nessa noite que a sua dependência é dele. Se permita dizer nessa noite que a muralha, que o gigante, que os cananeus da vida, que o mundo espiritual, ele está pesado, está difícil. Deus, está difícil. Até o meu respirar está difícil. Mas entendendo que estamos num ambiente onde todas as coisas, quando eu entendo que o meu Deus, ele habita, ele relaciona. A presença dele se faz real, a ponto de eu não esperar o meu cabelo arrupiar, onde eu não preciso, mas eu só preciso entender que uma alegria me invade, e de repente o meu corpo começa a movimentar. E sabe aquele momento que você fala, Deus, eu vou marchar de onde está a tua presença, porque eu sei que é o Senhor quem está conduzindo, porque eu sei que é o Senhor quem está fazendo presente na casa, porque a casa é tua, porque é o Senhor quem nos deu, porque é o Senhor quem tem feito presença a cada dia, mais e mais. Eu somente preciso entender que depende de mim. Depende de mim me entregar a Ele. Depende de mim, em muitos momentos, me entregar à presença dEle. Mas, pastor Paulo, está tão difícil. Eis que estamos aqui como um corpo. Como um corpo, para vencermos juntos. Para galgarmos patamares maiores juntos. Como igreja unida, revestida de poder e autoridade, como igreja que vence a terra, porque serve a um Deus que faz os seus ganhar batalhas e guerras, de um Deus, querido, que vai além. E eu não sei por que eu estou dizendo isso muitas vezes, que o nosso Deus ele vai além da medicina. É porque, queridos, eu não sei aquilo que você está passando, mas eu entendo que o Deus que eu e você servimos, ele vai além. E esse além do nosso Deus, queridos, em muitos momentos ele vai dizer, hoje eu vou curar. Mas em alguns outros momentos ele vai dizer, hey, se derrama diante da minha presença. Se derrame diante da minha presença. E sem perca de tempo nessa noite, eu te convido a dizer para ele que ele é santo na sua vida. Você mesmo sentado, eu te convido a você dizer que você depende dele nesta noite. Eu convido a você dizer que diante da presença dele, que você não sabe o tamanho das suas muralhas, que o mundo está dizendo que você não pode, que todas as coisas estão dizendo que você não tem. Deus, realmente eu não tenho, mas eu sirvo ao Senhor, que tem essa autoridade.